dar continuidade a frações, tá? Esse aqui é o segundo vídeo dessa série de frações, explicando frações desde o básico, tá bom? Nesse tema a gente vai trabalhar com frações impróprias, mas melhor dito, né? O que é uma fração imprópria? Eu passei no outro vídeo que fração imprópria é quando o nosso numerador ele é maior do que o nosso denominador. Ou seja, o nosso número de cima tem que ser maior do que o nosso número de baixo, tudo bem? Dá um exemplo para vocês aqui, por exemplo, o 3 sobre 2, tá? Nós lemos assim, o número de cima sobre o número de baixo. Então, 3 sobre 2. Essa fração, se a gente for representar no desenho, a gente tem que colocar o total de partes que ela foi dividida, que é o nosso denominador, certo? Colocar colorido para vocês entenderem um pouco melhor. Temos aqui o 3 sobre 2. Ou seja, foi dividido em duas partes o desenho. Então vamos fazer aqui uma circunferência e dividi-la no meio. Quantas partes foram tomadas? 3 partes. Professor, tá ficando louco, porque só tem 2 partes aqui. Como que tomaram 3 partes? Aí que tá. Nesse primeiro desenho, eles tomaram as 2 partes, porque 3 é maior do que 2, certo? Então, aqui vai ficar uma fração 2 sobre 2, certo? São 2 partes no total, são 2 partes tomadas. Acabou aí? Não acabou. O que acontece? Nós repetimos o nosso desenho, uma circunferência, certo? Pode ser um quadrado, o que você quiser. Dividimos em 2. Por quê? Porque ela é uma fração de denominador, ou seja, um número de baixo, 2. 2 partes iguais, certo? Só que aqui a gente já ocupou 2 partes. Falta uma parte para 3, certo? Então, a gente vai ocupar apenas uma parte aqui, ó. Uma parte. Ficando 1 sobre 2, tá? Ou seja, 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 2, tá? Fiz o desenho aqui só para indicar para vocês. 3 sobre 2. Como que a gente escreveria isso de uma forma decimal? É só pegar aqui o numerador e dividir pelo denominador. Vai dar 1,5, tá? Por que 1,5, professor? Tem algum jeito de fazer mais fácil do que isso? Tem. A gente sabe que 2 sobre 2 é 1, certo? Aqui no caso, 1 mais... Essa fração a gente lê meio. Lembra que eu expliquei no outro vídeo? 1 sobre 2 é meio. Até porque 1 dividido por 2 é meio. Então, a gente pode escrever como meio. Ou seja, a nossa valor decimal é escrito dessa forma. Tudo bem? Tem um outro jeito de escrever isso aqui também, que é especificamente de frações impróprias. Tá vendo que o número de cima é maior do que o número de baixo? Então, por exemplo, tenho 2 sobre 2, que é 1. Então, a gente coloca o 1 aqui, certo? O que sobrou? Esse aqui a gente já escreveu. Sobrou esse, né? A gente escreve aqui, ó, 1 sobre 2. Beleza? Ou seja, nós temos 1 inteiro e meio aqui. Isso aqui é 1,5 ou 3 sobre 2. Pode escrever de qualquer forma que você quiser, tá bom? Vou passar mais alguns exemplos aqui para vocês associarem a fazer desse jeito aqui, que é dessa forma que a gente vai começar a utilizar frações impróprias, tudo bem? Nesse exemplo 6 sobre 4, nós temos que a nossa figura, né? Ela foi dividida em 4 partes, tá? Vou usar o exemplo do quadrado aqui, ó. Corta aqui, 4, certo? Então, 6 partes foram ocupadas. 6 partes foram ocupadas, então a gente vai pintar as 4 partes, porque ainda vai restar
duas partes, certo? Para a gente preencher. Então, aqui nós temos uma 4 sobre 4. Por quê, professor? É o que eu expliquei. Nós temos 4 partes, tá? O denominador são 4 partes, a gente dividiu a figura em 4 partes. E quantas partes são tomadas nesta figura? 4. Beleza? Por isso é 4 sobre 4. Acabou aqui? Não, porque ainda faltam duas partes para serem tomadas. Então, uma figura aqui dividida em 4 e a gente toma duas partes. Só toma duas partes aqui, ó. Tomou duas partes, certo? Então vai ficar duas partes tomadas de uma figura que possui 4 partes. Quatro mais 2 dá 6. Soma, tá? Adição de frações é assim. As bases sempre têm que ser iguais e você conserva a base, tá bom? Você conserva a base, sendo bases iguais. E o nosso número de cima, o numerador, a gente soma. 4 mais 2, 6. Pronto. Temos uma fração imprópria, 6 sobre 4. Professor, e na forma decimal, como que a gente faz? 4 sobre 4 é 1, certo? 4 dividido por 4, 1. 2 dividido por 4. Só de analisar a figura aqui, ó. São 4 partes, 2 foram tomadas, a metade das partes foram tomadas. Que número seria metade das partes foram tomadas? Metade, meio, certo? Então é 0,5, meio, que vai dar 1,5. Nossa, professor, aquele exemplo também deu 1,5. Quer dizer para mim que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 6 sobre 4? Sim, exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo número. Pai, por que a gente escreve 6 sobre 4? Porque na sua prova, às vezes, vai estar 6 sobre 4. E pedir futuramente, né, vou ensinar, mas eu vou dar uma prévia aqui, a você simplificar as frações. O que é simplificar as frações? Uma fração que pode ser divisível, que pode ser reduzida. Ou seja, 6 sobre 4, aqui. O número de cima, ele é divisível por 2? Sim. E o de baixo é divisível por 2? Também é. O que a gente faz? Divide por 2. Divide por 2 em cima e embaixo, tá? Não pode dividir apenas um número. Vai ficar 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Dá para reduzir? 3 é divisível por 1? É, mas dá 3 do mesmo jeito, não vai fazer diferença. E por 2 ele é divisível? Não. E por 3 ele é divisível? É. Mas o de baixo é divisível por 3? Não é. Então é impossível a gente reduzir esta fração. Beleza? A gente pararia o exercício por aí. Mas isso aqui é mais para frente. Eu só estou explicando para vocês entenderem que é exatamente a mesma coisa, tá? Então aqui vai ficar 1 sobre 1 meio, perdão, 1 vezes meio, que dá 1,5. Tranquilo? Até aí tudo bem? Agora eu vou passar outros exemplos para vocês assimilarem melhor a frações impróprias. Então vamos lá, galera. 9 sobre 5 ou 9 quintos, tá bom? Assim que se lê esta fração. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Só porque eu imagino que vocês já pegaram o jeito. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido este exemplo, tá? Se você tiver com dificuldade, é só voltar nos nos exemplos anteriores e prestar atenção. Ou se persistir a dúvida, né? Não está entendendo o conteúdo, mesmo depois de assistir o vídeo inteiro, só mandar nos comentários aqui ou me procurar nas redes sociais que eu respondo todos. E gravo o vídeo para vocês de graça. Beleza? Explicando todos os exemplos. Aqui nós temos 9 de numerador e 5 de denominador. Ou seja, a nossa figura foi dividida em 5 e foram ocupados 9. Ou seja, vamos ocupar aqui, 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 aqui e aqui. Ocupamos quanto?
toda a figura. 5 sobre 5, certo? 5 quintos ou 1, né? Porque um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1, certo? Então, já temos 1 aqui. Aqui, como vamos fazer? Como que a gente procede? Falta, tiramos 5, né? Aqui, ó, menos 5, sobra 4 para a gente preencher, certo? Então, vamos preencher 4, ó. 1, 2, 3, 4. Faltou 1 aqui, então a gente coloca 4 sobre 5 ou 4 quintos, tá? Pode ler das duas formas. Ô professor, e agora? Como que eu faço aqui para colocar o número decimal? Eu não tenho a menor ideia de como que eu faço isso. Simples, meus queridos. Já vou adiantar para vocês que dá 0,8, tá bom? 0,8. Por que dá 0,8, professor? Simples, meus queridos. Porque nós temos 5 partes, certo? A gente precisa saber qual é o valor de cada parte. Aqui, vamos supor. Então, uma parte que a gente quer descobrir, estamos dividindo ele em 5 partes. Aqui vai dar 0, beleza? Vai restar 1. Opa, perdão, vai restar 0. Vai restar 1. A gente tira o 0 aqui, certo? Coloca a vírgula para indicar que vamos baixar os números prosseguintes do 0, né? Eu tenho uma videoaula explicando isso. E aqui vai dar 2. Ou seja, cada parte dessa equivale a 0,2. O início, provavelmente você que está assistindo o início de frações, não vai saber raciocinar isso daqui. Não tem problema, isso aqui é um pouquinho mais avançado. É só para explicar que vale 0,8, tá? No caso, a gente não vai se importar em trabalhar com decimal, tá? A gente está preocupado em entender as frações. Eu só estou representando aqui para vocês entenderem que isso aqui não é um monstro de 7 cabeças. Isso daqui é 0,8. Isso daqui não é um monstro de 7 cabeças. Isso daqui é 1, beleza? É só para ficar mais esclarecido para vocês. Isso aqui, 5 mais 4 dá 9 e o denominador a gente conserva, certo? Porque são iguais, a gente pode efetuar uma adição, uma soma entre essas frações e a gente soma apenas o nosso numerador, tá? Que vai dar aqui 1,8, ou seja, 9 sobre 5, 9 quintos é a mesma coisa que 1,8, tá bom? Professor, como que a gente escreve daquele outro jeito que você estava ensinando, frações impróprias? É muito simples, ó. A gente tem um inteiro, certo? Então a gente coloca 1. Colocamos 1. A gente tem outro inteiro? Não. O que a gente faz? Escreve a fração que sobrou, certo? Que no caso é 4 sobre 5 ou 4 quintos, tá bom? 9 quintos é a mesma coisa que 4 quintos, que também é a mesma coisa que 1,8. Beleza? Agora eu vou passar um exemplo um pouquinho mais difícil para vocês entenderem e não errar nunca mais isso na sua vida, tá bom? Então vamos lá, galera. Você imagina pegar uma fração dessa aqui, que você ainda está travado no método de desenho, você tem que fazer um desenho onde você tem que dividir 10 partes iguais. Você vai perder muito tempo fazendo isso. Então o que a gente faz aqui? Nós vamos colocar o 10 aqui, denominador, beleza. Quantas partes foram preenchidas aqui? 35, certo? Quantas partes pode ser no total aqui para a gente dividir do método que a gente estava fazendo? 10, certo? Então a gente coloca aqui, pá, beleza, 10. Mais, ó, tiramos 10 daqui. 35 menos 10, 25, certo? Ó, menos 10, 25, que está aqui. Pronto, temos 25 para colocar. Vamos colocar mais 10, que é o máximo que a gente pode colocar, para fazer passo a passo assim, sobre 10. Sempre conservando a base aqui, tá? Então, tiramos mais 10 daqui. Então, vamos tirar aqui 10. Sobra 15. Beleza? Temos 10 aqui dentro de 15? Temos. Então, vamos fazer o quê?
mais 10. Tá? Olha o tempo, você ainda ia estar desenhando a primeira figurinha e tentando dividir ela em 10 partes iguais, não fica 10 partes iguais, você tem que apagar, mas muito difícil. Vamos fazer desse método aqui que é bem mais simples. Então tá, aqui temos 10. Tinha 35, tiramos 10, 25. Tiramos 10, né? Sobrou 15. Tiramos mais 10. Quanto que sobra? 5, certo? Tiramos 10, sobra 5. Ó, já não é um número maior do que 10, certo? Então aqui vai ficar 5 sobre 10, ou 5 décimos, tá? Pode ler de qualquer forma, não sei se você já está lendo como 5 décimos, mas pode ler, tá? 5 décimos. Tranquilo. Bom, professor, beleza. E aí, como que a gente resolve isso daí? Como coloca em forma decimal? Muito simples. Número dividido por ele mesmo é sempre 1. Número dividido por ele mesmo é sempre 1. Número dividido por ele mesmo, adivinha? Sempre 1. Mais 5 dividido por 10. Pô, professor, até aqui eu sei, deu 1, 2, 3, né? Isso daqui deu 3. Só que eu não sei quanto que é 5 sobre 10. Aí que entra Você pode fazer de duas formas, né? Você pode fazer o 5 dividido por 10, que nada mais é do que 5 sobre 10. É exatamente isso. É exatamente esta conta, só que escrita de uma forma diferente. E aí você vai chegar no meio, né? Que meio aqui. Meio. Ó, professor, tem outra forma de chegar, né? Para eu não fazer essa divisão? Tem. Você pode fazer a redução de frações, né? Você pode simplificar as frações. Por exemplo, esse número de cima, ó, o 5, ele é divisível por 2? Não. Ele é divisível por 3? Não. Ele é divisível por 4? Não. Ele é divisível por 5? É, 5 dividido por 5 dá pra gente fazer, certo? E o de baixo, ele é divisível por 5? Também é, né? Então a gente consegue fazer, ó, dividido por 5, dividido por 5, certo? 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Olha lá, 1 meio. 1 sobre 2, meio. Beleza? Bem simples de fazer, né? Agora, como que a gente escreve isso aqui? Uma forma de fração imprópria, né? Com os números inteiros. Vamos lá, passo a passo. Ó. Aqui a gente tem 1, 2, 3. 3 inteiros, certo? Então, a gente coloca 3. Agora, a fração que sobrou, 5 décimos. A gente coloca aqui. Ah, professor, eu não quero colocar 5 décimos, eu quero colocar meio. Posso colocar meio? Vai ser a mesma fração? Vai ser a mesma fração. Fração, aliás, vai ser o mesmo número, né? Porque fração nada mais é do que um número. Opa, 1 sobre 2, tá? Meio. É a mesma coisa, tá bom? Eu espero que tenham entendido o que é frações impróprias, que tenham entendido como transformar esse número numa fração reduzida, né? Numa fração mais fácil de ler e onde a gente vai começar a trabalhar dessa forma, e que também tenham entendido como transformar isso em número decimal, caso vocês desejem, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e um grande abraço, tá? Até o próximo vídeo e tchau!